Papo TA, o espaço dos trabalhadores na rádio UFSCar. Olá, ouvintes da rádio UFSCar, está começando mais um Papo TA, um programa realizado por técnicos administrativos da UFSCar e voltado para todos os ouvintes, especialmente para as trabalhadoras e trabalhadores da universidade. Esse programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Cinto UFSCar em parceria com a Rádio UFSCar. Nessa temporada, traremos informes e debates sobre temas importantes para a nossa categoria. Lembramos que o programa é aberto para toda a comunidade. Nos procure se você quiser sugerir um tema, convidado, música ou quiser contar um caos. Entre em contato conosco pelos nossos e-mails cintuf@ufscar.br ou comunicacão@cintufscar.org.br. Olá, eu sou o Doni, técnico do Departamento de Terapia Ocupacional e faço parte da direção do Cintufscar. Estarei com vocês em todas as edições desta temporada. Olá a todos os ouvintes do Papo TA. Nós estamos aqui hoje com o Toninho, que é coordenador geral da FASUBRA e também diretor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. O Toninho é a figura bastante importante nesse debate que nós pretendemos fazer aqui hoje sobre a greve, já que, além de coordenador da FASUBRA, também é um ativista muito importante na participação do Fórum Nacional das Entidades, o FONASEF, e que está aqui para nos ajudar num debate muito importante, que é o debate sobre a greve nacional do serviço público. Uma greve que nós, enquanto categoria, já discutimos algumas vezes, e nesse momento ainda não temos uma definição muito clara sobre a ocorrência ou não da greve, né? Então, o Toninho vai nos ajudar nessa análise, e eu começaria não só te agradecendo pela presença, Toninho, mas te perguntando o seguinte: como está hoje as movimentações, principalmente a nível das articulações das entidades nacionais, do funcionalismo, em relação a essa greve? Bom dia, Doni. Bom dia a todos os companheiros e companheiras da UFSCar. É um prazer estar aqui com vocês. E, Doni, já te adianto que essa pergunta é bastante interessante, que a gente acabou de sair da reunião do FONASEF, né? Então, vocês vão receber em primeira mão aí um pouco do debate que a gente tem trabalhado no FONASEF. Só resgatando que, colocando que a FASUBRA, obviamente, já tem uma posição sobre a greve dos SPFs, acho que todos estão acompanhando, todos e todas estão acompanhando. A FASUBRA tirou na sua plenária de dezembro uma greve em construção com o Serviço Público Federal, com as entidades do Serviço Público Federal, ou no mínimo do setor da educação. E temos trabalhado esse processo ao longo desses últimos meses. Infelizmente, não foi possível construir a greve na data que a FASUBRA tinha apontado, e depois nas datas que o próprio FONASEF tinha apontado para o processo de construção, mas nós continuamos na batalha, na busca de uma greve unificada desse setor. Na reunião de hoje, houve uma avaliação do processo e toda essa questão dos anúncios do Bolsonaro sobre reajuste, e nós chegamos à conclusão que é necessário construir um calendário de mobilização, mesmo que for no mês de junho, né? Porque o Bolsonaro tem até a data do início de junho para definir o orçamento para o reajuste para os trabalhadores do serviço público para pagar até o período de julho. Então, precisa construir ou uma medida provisória, um orçamento dentro da Câmara dos Deputados para que possa atender aí esse reajuste salarial. E aí as entidades, obviamente, algumas já em situação de greve, como é o caso do Sinasef, que deflagrou sua greve no dia 16, e as outras entidades que ainda não deflagraram greve, que apresentam muita dificuldade ainda de passagem, né, como é o caso
do própria FENAJUF, né, está com dificuldade de construção de greve, aponta a necessidade que nós ainda, no mês de junho, discutamos a possibilidade da construção da greve unificada para pressionar o governo para pagar, no mínimo, o reajuste de 5%. Toninho, o governo anunciou recentemente a possibilidade de um reajuste de 5% e falava, inclusive, de um reajuste que passaria a vigorar no meio do ano, talvez no mês de junho ou julho. No entanto, hoje, os grandes jornais, ontem e hoje, apresentam um recuo do governo em relação a esse reajuste. Algo que, para nós, não é nada surpreendente diante do vai e vem que é costumeiro do governo Bolsonaro, da área econômica, com Paulo Guedes. Como que vocês estão vendo essa questão do recuo? Nesse elemento do governo, é bom a gente citar aqui que o governo se nega a abrir a mesa de negociação com os servidores públicos federais. Desde dezembro, o governo veio anunciando, através da imprensa, a questão do reajuste, no primeiro momento, para um setor ou dois setores do serviço público, em especial o setor militar, que o governo tem se atentado, porque tem a sua base estruturada nesse segmento do serviço público, e, posteriormente, quando houve uma pressão dos demais segmentos do serviço público, ele disse que estenderia o reajuste de 5% a toda a categoria de serviço público. E a cada mês que passa, de acordo com a sua vontade ou de acordo com a realidade na agenda e também no índice de aprovação junto à população no processo eleitoral, ele muda de posição. Ora para todos os servidores, ora para um segmento, ora não é para ninguém, porque ele fica no jogo, aquele jogo que a gente já sabe do governo, do que for palatável à população, ele acaba emplacando, ou o que for palatável à sua base social, ele acaba emplacando para poder fazer a disputa que a gente sabe que, no fundo, tem a ver com o processo eleitoral. O que está em curso hoje? O governo recuou da sua posição de estender o reajuste para todos e para pagar o reajuste já agora, no mês de junho ou julho, se eu não me engano. Isso porque ele também está, como eu citei anteriormente, sinalizando aí com os índices de aceitação na disputa eleitoral. Para nós, do serviço público, para nós do FONASEF, nós avaliamos que é o momento de pressionar ainda mais o governo. Nós não podemos recuar, e por isso estamos apontando um calendário ainda no mês de maio, com uma atividade, inclusive no dia 31, que é um ato na Câmara dos Deputados, mas estamos avaliando que é necessário, no mês de junho, criar um calendário unificado para pressionar o governo para, no mínimo, para pagar o reajuste de 5% a todos os trabalhadores. Porque, como eu já citei, o governo tem que apresentar uma peça orçamentária ou criar uma medida provisória no mês de junho. Senão, nem os 5% sairá do conjunto dos trabalhadores. Portanto, Bolsonaro, na verdade, está jogando, está fazendo um jogo de estica e puxa, um jogo que a gente já sabe que ele aparece nas mídias, mas, no fundo, não tem nada de concreto de reajuste para todo o conjunto de servidores públicos federais. Toninho, vai ocorrer amanhã um encontro nacional das entidades da educação para debater não só a greve, mas todas as outras demandas que envolvem o setor. Recentemente, o Brasil se deparou com as denúncias de corrupção no Ministério da Educação. E a grande mídia, na verdade, tem escondido isso. Num primeiro momento teve repercussão, mas quase que nós podemos dizer que está num certo esquecimento. Essa reunião nacional debaterá alguma intervenção do movimento em relação a essas denúncias? A FASUBRA, o Sinasef, Doni, se reuniu já tem se reunido há alguns dias para discutir uma ação conjunta do setor da educação.
Isso já tem sido debatido já há algum tempo durante a campanha salarial, porque a gente também quer construir uma pauta unificada da educação. No decorrer desse processo, nós acompanhamos aí as denúncias do MEC de propinas, negociações do governo a peso de ouro, e ouro mesmo, né, não é piada, né, que alguns bispos aí das igrejas evangélicas estavam negociando com os prefeitos da cidade, o que possibilitou a tentativa da abertura de uma CPI da educação no Senado. Agora, o governo tinha muito peso e conseguiu abafar essa CPI da educação. Obviamente, explodiu na mídia, mas o governo, com o peso que tem no Senado, conseguiu abafar essa denúncia e, por consequência, nós não conseguimos avançar numa pauta que pudesse colocar o setor da educação na rua num processo de mobilização real, que pudesse culminar, inclusive, numa greve do setor da educação, unificada com o movimento estudantil. Então, essa dificuldade nós enfrentamos, mas não abandonamos a possibilidade da construção de uma pauta unificada da educação. Então, o ANS, FASUB e Sinasef se reúnem agora, no dia 21, uma reunião ampliada com as entidades de base, para debater 2 pontos. A pauta unificada da educação, que tem a ver com a autonomia universitária, com a reestruturação de carreira, com o fim das intervenções nas universidades e dos institutos federais por parte do governo, e também tem a ver com as denúncias do MEC, que uma vez que se abrir uma mesa de negociação junto ao novo ministro da Educação, e me dá um gancho aqui, Doni, uma abertura, na verdade, o 5º ministro da Educação, nenhum governo anteriormente indicou tantos ministros da Educação como esse governo, nós estamos avançando para o 5º ministro, e que tem que resolver o problema da denúncia. Então, se abrir uma mesa de negociação, nós vamos pressionar o MEC para que atenda a pauta da federação, a pauta da FASUBRA, mas que atenda também a pauta ampliada das entidades da educação, que, aliás, nunca foram recebidos durante 4 anos de governo Bolsonaro para negociação ou para debater os problemas das universidades públicas no país. Toninho, na sua avaliação, você citou, nesses 4 anos, 5 ministros da educação. Como que não só a FASUBRA, mas os setores da educação avaliam esse período com essa instabilidade e com essas denúncias de corrupção dentro do MEC? Ao mesmo tempo, o governo tem uma agenda bastante ofensiva em relação à privatização de empresas importantes, como vem sendo anunciado na grande mídia. Então, eu queria que você dissesse um pouco sobre a crise do MEC, mas também essa ofensiva do governo em relação ao desmonte do Estado. Olha, Dona, a gente avalia, não só na FASUBRA, mas nas entidades da educação, nós estamos vivendo uma guerra cultural por parte do governo contra as universidades públicas e a ciência e a tecnologia como um todo. Por que guerra cultural? Além da negação por parte do governo das vacinas, o governo também ataca as universidades públicas e ataca através dos seus ministros. E aí é bom citar que nós tivemos grandes vitórias contra os ministros que se colocaram no MEC nesse último período. É bom lembrar que o primeiro-ministro Vélez tinha uma lógica de militarização das escolas. Nós conseguimos derrotar essa política de militarização das escolas e das universidades públicas como um todo. Já o Intraub, que o sucedeu, apresentou o projeto Futurice, que era o projeto de desmonte das universidades públicas, mas que previu a política de desmonte do Estado brasileiro. O Intraub é o ministro Fujão, que fugiu do Brasil a partir de denúncias, inclusive, por parte do Supremo. O Carlos Decotelli é o marido da viúva porcina, aquele ministro que foi sem nunca ter sido. Então, não tem uma avaliação específica por conta dessa dinâmica. O Milton Ribeiro tentou a lógica da evangelização, é o último ministro que apresentou aqui e sai através de uma nova denúncia. Aliás, um ministro evangélico que anda armado e sai dando tiro no aeroporto. É um absurdo o nível da educação que nós vivemos nesse último período.
E agora estamos diante do Vitor Godoy, que é um funcionário de carreira, e que nós não tivemos a oportunidade de estabelecer um debate, nem em audiências públicas, nem em reunião, porque os demais ministros aqui citados, a Fazubra teve a oportunidade, com 2, 3, fazer debate em audiência pública na Câmara dos Deputados e desmontar a sua lógica construída. Então, assim, do ponto de vista do MEC, embora a gente tenha tido alguns embates mais duros, nós podemos dizer que no saldo final tivemos grandes vitórias. Grandes vitórias. É óbvio que não conseguimos barrar aqui o sucateamento das universidades como está proposto, né, como aconteceu no caso do Intraub, mas nós conseguimos avançar em derrotas pontuais que seriam importantes, como eu citei aqui, né, a questão do Futuris, que é o ápice e a grande expressão por parte do governo. E aí entra, eu pego o Futuris, Sidônia, para explicar que entra a lógica do desmonte do Estado brasileiro a partir da política do governo com a PEC 32. A PEC 32 é parte do laboratório do Futuris, e a gente também conseguiu derrotá-la no ano passado, embora ela esteja engavetada, mas foi uma vitória pontual bastante importante, porque ela estabelece o desmonte do Estado do ponto de vista dos servidores públicos, que possibilitaria a privatização e a entrega da educação e o fim do servidor público da forma que nós conhecemos, que entra também na lógica da entrega das estatais do país. A Eletrobras, que agora está em curso, a própria Petrobras e outras estatais e outras empresas públicas que o governo, que não tem nada a oferecer na política econômica do país, um país que, diga-se de passagem aqui, mais de 20 milhões de trabalhadores desempregados, 4 milhões de trabalhadores passando fome, né? Então, a política econômica de seu Guedes e de Bolsonaro não é uma política que resolve as questões das crises colocadas no país, mas, ao mesmo tempo, ele oferece uma política de que, se entregar as estatais o serviço público do país, ele consegue dinheiro para pagar a dívida e resolver o problema dos trabalhadores. Essa cantileira a gente ouviu durante 4 anos e não resolveu. Então, nós temos que estar atentos e temos que barrar a venda das empresas estatais e enfrentar esse governo para derrotar definitivamente não só a PEC 32, mas toda a política de desmonte do Estado brasileiro. Toninho, mudando um pouco agora e entrando no debate da campanha eleitoral no país, nós temos visto várias declarações do governo que ameaçam, inclusive, a realização do pleito eleitoral. Bolsonaro tem apostado muito em pôr em xeque a credibilidade das urnas. A pergunta que eu te faço, já que as entidades, não só da educação, mas as entidades organizadas do serviço público, como é que estão vendo essa questão da sucessão no país, né? Existe uma ameaça real de fechamento do regime? Olha, Doni, essa é uma pergunta importante nesse processo de incertezas que vivemos no Brasil. Há alguns professores, como o professor Marcos Nobre, da Unicamp, inclusive sugiro uma entrevista com ele aí, que diz que o país corre, na verdade, um perigo de fechamento do regime, que Bolsonaro não aceitará o resultado das urnas caso não seja um resultado favorável. E tem dado todos os sinais para isso, né? Vamos pegar desde o processo de sinalização de reajuste aos militares, a política de armamento da população, que a gente sabe a quem atende, e o clube dos militares que cercam o Bolsonaro, que agora, inclusive, virou um partido político, né? O partido político dos militares, que tem aí avançado para ocupar cadeiras na Câmara, para ser vice-presidente, para ser senadores, coisa que a gente não tinha assistido nesse país anteriormente. Então, todos esses elementos, segundo o professor Marcos Nobre, sinaliza que o governo pode não aceitar o resultado democrático nas urnas. Eu somo a esse elemento as provocações, e a gente sabe a que servem essas provocações,
que Bolsonaro tem feito ao Supremo Tribunal Federal, né? Não só ao Supremo, mas a questão também do processo das urnas eletrônicas que você colocou aí. Então, Bolsonaro provoca esse debate, e a gente sabe como funciona a cabeça do Bolsonaro nesses 4 anos, né? Joga para a comunidade, joga para a mídia, joga para a população para ver quem morde a isca e vem com ele nesse debate. Então, a tentativa dele é desqualificar as urnas eletrônicas, desqualificar os ministros do Supremo que vão julgar o processo eleitoral democrático, para dizer, olha, isso não valeu, portanto, eu posso dar um golpe aqui no país e ser o presidente, porque estão me perseguindo e porque não aceito o resultado de uma urna fraudulenta. Esse é o discurso que Bolsonaro tenta vender para ver se consegue avançar no debate com a população e no debate com seus aliados. O que nós temos que estar atentos aqui? Que o processo eleitoral no segundo semestre não será fácil, né? E embora, eu já sinalizo aqui, Doni, para não cometer um ato falho ou qualquer tipo de acusação, embora a federação não tenha posição e vai discutir essa posição na sua próxima plenária, de apoio a qualquer candidatura, nós temos que dizer aqui qual é o perigo eminente que nós estamos vivendo. E o Bolsonaro é o perigo eminente. O Bolsonaro é um perigo de dar o golpe de Estado se conseguir as condições necessárias. Eu acho que as condições ainda não estão dadas. Diverjo do professor Marcos Nomes, que eu acho que as condições ainda não estão dadas, mas ele está caminhando para criar as condições necessárias para dar o golpe. E isso é um risco. Portanto, o nosso papel militante, o nosso papel sindicalista, é atentar as pessoas sobre esse possível golpe e atentar que Bolsonaro não pode fazer o segundo mandato. Isso não pode acontecer. Um segundo mandato de Bolsonaro para o país é desastroso. É desastroso do ponto de vista econômico, é desastroso do ponto de vista social, é desastroso do ponto de vista educativo à população e do ponto de vista até mesmo da saúde. Imagina um segundo mandato se pintar uma nova onda de pandemia da Covid-19 no país. Então, é um governo que ameaça, sob qualquer aspecto, a política brasileira. E, por isso, nós temos que combatê-lo nas ruas, ainda nesse primeiro semestre, como estamos tentando fazer, mas também combater Bolsonaro nas urnas no segundo semestre e debater uma outra via, uma via democrática, uma via que possa apresentar um programa, e a Fazubra vai fazer isso, né, um programa que possa ser apresentado e debater, sim, a abertura democrática desse país, porque nós estamos correndo o risco do fechamento do regime, e isso eu concordo com o professor Marcos Nobre da Unicamp. Toninho, frente a toda essa análise muito importante que nos ajuda a compreender a conjuntura, quais são os próximos passos, não só do movimento da educação, mas também da própria Fazubra? É importante citar que a Fazubra, nesse período, não teve parada também, né, Dona? A gente acompanhou aí o calendário do Fonasef todo o tempo, embora o Fonasef não tenha conseguido deflagrar a greve da forma que nós acreditávamos e queríamos, mas a Fazubra continuou em atuação, mantendo as vigílias em Brasília, no Ministério da Economia, fazendo o ato em Brasília com as entidades nacionais, as entidades da base da Fazubra de Brasília e próxima à cidade, ao Distrito Federal, né, e também participando de audiências públicas e debatendo com a minoria da Câmara alternativas para que a gente pudesse conseguir a recomposição salarial. Fruto a essa articulação e essa mobilização, a gente conseguiu construir um calendário agora em maio, na segunda quinzena, que pode construir um processo em junho, quiçá de uma mobilização e uma greve unificada. E esse calendário prevê, já a partir do dia de amanhã, dia 21, uma reunião ampliada, antes Fazubra, Sinasef e as entidades de base, né, a direção das entidades de base, para debater a nossa pauta unificada da educação e também debater um calendário que unifique essas entidades. No dia 31, nós realizaremos uma atividade em Brasília, que culminará numa caminhada do Espaço do Servidor até o Ministério da Economia, e, posteriormente, um ato no Nereu Ramos, auditório Nereu Ramos, com todas as entidades do Serviço Público Federal, para denunciar a falta de mesa de negociação
e reivindicar a recomposição salarial dos servidores públicos federais. No dia 2, vai ter uma reunião da direção nacional da FASUBRA, dia 2 de junho, e 3, 4 e 5, a plenária nacional da FASUBRA, que debaterá o calendário de mobilização e greve de servidores públicos federais e também a nossa pauta de reivindicação, além de debater o processo eleitoral de 2022. É importante, Doni, citar que no dia 3, especificamente, nós vamos ter uma palestra de abertura com a assessoria jurídica da FASUBRA e com o professor convidado, inclusive indicado pelo professor Ricardo Antunes, professor Ricardo Fest, da UNB, que vai debater com a gente o trabalho remoto e suas implicações. Então, no dia 3, a partir das 15 horas, esse debate vai estar em curso aqui na primeira mesa de abertura. E depois nós debateremos a democracia no país. Também teremos 2 convidados para debater o processo democrático, que abre o debate para o processo de discussão depois na plenária do processo eleitoral de 2022. Então, a plenária vai estar muito carregada de debate político e é importante a presença de todos, todas e todos delegados para que nós possamos avançar aí num calendário de luta unificado dos SPFs e derrotarmos Bolsonaro, que é o grande centro da nossa mobilização aí no próximo período. Só citar, Doni, que a plenária da FASUBRA vai ser na UNB, no Centro Comunitário Atos Bulcão, a partir da sexta-feira. Então, nós estamos tomando também, e já orientar aqui, Doni, que todos os delegados venham com seu passaporte vacinal. Nós vamos fazer a plenária num espaço aberto, amplo, com bastante ventilação, porque nós entendemos que a pandemia ainda não acabou. E em Brasília, a contaminação ainda está muito grande. Então, nós estamos tomando esses cuidados para que os companheiros e companheiras não corram nenhum risco de sair daqui dessa plenária contaminados. Ok, nós ouvimos aqui hoje o Toninho, que é o coordenador geral da FASUBRA e também da direção do STU. Queremos agradecer a sua participação aqui, Toninho, sempre muito importante para que a categoria possa acompanhar para e passo o andamento das mobilizações. Fica aqui os nossos mais sinceros agradecimentos, Toninho. Eu que agradeço, Doni, eu sempre digo isso, sempre que vocês precisarem, eu me coloco à disposição para trazer informações precisas aí do que ocorre aqui em Brasília e nacionalmente. Então, fico à disposição do Sinto Fiscar, e agradeço pelo convite, agradeço a você, agradeço a Babi aí que está na infra, dando todo o suporte para a gente, e que a gente possa em breve estar se encontrando presencialmente, Doni? Porque esses 2 anos de pandemia, infelizmente, a gente não conseguiu mais participar das atividades presenciais aí da nossa entidade de base, mas agora, com essa abertura, espero que a gente possamos nos ver em São Carlos, uma vez que nós vamos nos encontrar na plenária da FASUBRA dia 3, 4 e 5, mas sempre visitar a entidade de base é importante. Um forte abraço e fora Bolsonaro. Forte abraço, Toninho, fora Bolsonaro, muito obrigado. Você pensou em algum tema legal para debatermos no Papo TA? Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufiscar.org.br. Nós estamos também no Facebook. Siga a página do Sinto Fiscar e fique por dentro das principais atividades da categoria. Papo TA, o espaço dos trabalhadores na Rádio UFSCar.